Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre higiene e vacinas. Sim, crianças, procurem aí como ficarem bem cuidadinhas a partir do programa de hoje. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou a Letícia Sarturi. E eu sou Alexandre Ferreira. Nossa, Alexandre, uma mulher no meio da conversa, o que está acontecendo? Aê, de vez em quando acontece. De vez em quando acontece. A gente queria que cada participação fosse de mulher. Na verdade, Alexandre, eu acho que das participações, a grande maioria são de mulheres, não? Aí, que bom, Letícia, né? Bem-vinda. Aliás, é a segunda Letícia que participa do programa, hein? Olha, o mundo é das Letícias. E ouvinte, pois é. E ouvinte, uma das 11, ou seja, de 11 ouvintes que temos, 2 se chamam Letícias. Né? Talvez a gente deveria mudar o nome do programa, alguma coisa assim. Para né? Letícia. Para Letícia. Bom, Letícia. Boa. Letícia, seja bem-vinda. Você fala agora para 10 ouvintes, né? Porque excluindo você, dentro da métrica, você fala para 10 ouvintes, então seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Legal. Letícia, quem é você? Bom, eu sou uma sul-mato-grossense, meio paulistana, porque já há alguns anos em São Paulo. Sou farmacêutica, sou mestre em imunologia pela USP, doutora em biociências e fisiopatologia pela UEM. Já fui professora universitária de cursos na área da saúde por 4 anos lá no Paraná. Também já morei no Paraná. Multi-estados, sempre assim. E já trabalhei muito com pesquisa com doenças infecciosas no mestrado, no doutorado, né? Que eu já trabalhei também em laboratório que trabalhava com vacinas para doenças infecciosas. E também já trabalhei com algumas coisas relacionadas à hipótese de higiene, como sistema imune da mucosa intestinal, que muitos não devem nem saber o que é, mas quem sabe hoje entender alguma coisa. Mucosa intestinal. Alexandre, você sabia que sabia, isso? Não. Eu sabia. E eu sei também que quando a gente tem aqueles piriris, essa mucosa aí dá uma desgastada, né, Letícia? Aí isso, e por toda a vida pode ser desgastado. Não. Um Sério? piriri pode levar a consequências para a vida inteira. É quase como um estalar de dedo do Thanos no seu intestino. Isso, exatamente. Problema sério pro universo. Referências. Pois é. Pro universo. Não, mas uma coisa importante que eu tenho que falar. Eu falo muito, então vocês cuidado para não tomar conta do programa de vocês. Letícia, tá? é seu programa. Se você quiser. É esse o intuito. É esse o intuito. Bom, mais uma Letícia, mais uma especialista. E há um problema sério, um dilema moral terrível no programa de hoje. A Letícia também calha dela ser paroquiana na paróquia onde eu estou. Vamos lá, eu sou mais o padre da paróquia onde ela está, porque ela já estava aqui, vai continuar depois de mim. E eu vou ter que fazer o jogo, é meu, né? Com que moral eu vou pregar na missa no domingo? Hein? Mas tá bom. Você já não tem, fica tranquilo. Já está zerando a sua reputação a 56 jogos. Pois é, há 56 programas eu já não tenho moral nenhuma. O jogo é meu, então. Eu ia fazer um por amor, por obrigação e nem pagando, que é o padrão de convidados. Mas como Visita. a Letícia... como um das visitas, a gente tenta ser um pouco mais educado e tudo mais. Mas eu resolvi fazer uns dilemas. E eu vou tentar lembrar os dilemas, porque antes de a gente começar a gravar, deu um pau aqui no meu computador e eu perdi tudo. Então eu vou tentar me lembrar o que eram os jogos, mas era um especial lá na Grécia vacinas. Tudo tinha a ver com vacina, entendeu? Puxa vida. Uhum. E eu vou tentar me lembrar. Vamos lá. Letícia e Alexandre, durante 5 anos, todos os dias, vocês precisariam se encontrar com alguém que é contra a vacina. Sabe essas pessoas que não gostam de vacina, que não querem saber de vacina. E aí, se encontrando com elas, vocês deveriam convencê-las dos benefícios de serem vacinados, de serem imunizados, tudo isso. E aí tá, acho que talvez a maior dificuldade, vão ter que tomar a vacina junto com ela.
Vamos supor, se ela não tomou antitetânica, naquele dia você tem que tomar uma antitetânica com ela. Se ela não tomou a BCG, no outro dia você vai ter que tomar a BCG, e se ela não tomou antitetânica, eu nem sei, eu lembro da minha carteirinha, nem sei se é a mesma coisa ou não, não é? Mas todo dia vocês vão ter que ser vacinados a cada vez que vocês convencerem uma pessoa. Ou, do contrário, vocês têm que trabalhar também 5 anos convencendo uma pessoa para ser vacinada, e a cada vez que ela for convencida, você não recebe a vacina. Ou seja, você salva a vida dela, mas você não se fica salva. Desprotegido. Fica desprotegido. Que na Grécia, qual você prefere? Olha, convencer é difícil, viu? Pessoas que são contra a vacina. Sério? Eu acho. Mas, olha, eu preferia tentar convencer elas para elas tomarem e eu não. Mas eu não tenho problema não de tomar vacina. Mas não tem problema se repetir, por exemplo? Eu tomei uma antitetânica ontem, aí tem que tomar uma hoje. Você tem que repetir as vacinas. Não? Pior que não, viu? Olha, só a dor se você ficar É claro que se ficar tomando muitas vezes aí na vida, provavelmente você vai ter muitos problemas, né? Muita febre, talvez. Durante 5 anos. Você pode ficar viciado. Me dá mais um antitetânica viciado em vacina. Viciado em vacina. Alexandre, e você? Eu vou arriscar viciar em vacina, viu? Vou tomar junto com a pessoa. Vai junto. Vou. Tá com a BCG aí. Vamos lá, gente. É gostoso. Toma aí. Qual é a que dói mais, Letícia? Você lembra, não? A antitétano, ela é bem dolorida. Ela é forte. Se você toma aí no bumbum, fica meio difícil caminhar depois, viu? Cara. Mas eu já tomei a antitetânica, hein? Eu já tomei. Já? Doloridinha. Quando eu era da área técnica, aí no Senai eles faziam lá uma campanha pra gente tomar a antitetânica. Pra mexer atrás da geladeira e não se arrebentar. Dolorida. É verdade. Eu não sei, eu acho que eu tô meio desatualizado de vacina. E Casa de Ferreira Espeto de Pau tem uma paroquiana na área, né? Agora ela vai cobrar, né? Vai chegar com a ampola na paróquia. Depois da missa. Padre, cadê a carteirinha de vacinação? A última que eu tomei é da febre amarela aí. Do macaco amarelo, como diz o WhatsApp. Febre amarela eu já tomei 3 vezes na vida sem necessidade, mas já tomei. Sério? Sério. Tive que tomar... Um pouco porque mora no Mato Grosso também, né? Sim, lá já faz parte, mas assim, tomei sem necessidade por não ter a carteirinha. E aí, depois de um tempo, os estudos descobriram que a vacina de febre amarela, ela tem agora o efeito protetivo para a vida inteira. Você não precisa tomar várias doses. Então, antes era a cada 10 anos, e por isso eu acabei tomando de novo, né? Então, porque faz parte, né? Faz parte. Eu li que agora parece que a febre amarela, esse vacinar-se de febre amarela vai se tornar algo corrente em São Paulo, por exemplo. Você toma aí uma série de vacinas e febre amarela faz parte do calendário agora, por conta desses surtos que aconteceram, né? Sim. O risco fica aumentado, né? Então a vacina é a melhor prevenção mesmo nessas regiões. Olha, enquanto vocês faziam uma conversa paralela, eu estava aqui digitando, lembrando o próximo, tá? Porque são 2. Tá. Vamos lá. Alexandre, Letícia, vamos lá. Durante 5 anos, 5 anos tá bom. Durante 5 anos, vocês são obrigados a trabalhar numa loja de perfumes. Mas não é loja essas, né, da Dona Marocas que fica aí, não vai ninguém. Dessas que é cheia de gente o tempo inteiro, que vende perfume importado. La Botica. La Botica, Sephora, essas coisas todas. E lá, a cada pessoa que você atender, ela vai dar uma baforada de perfume e você é alérgico. E a cada vez que você atender uma pessoa dessa, você vai ter uma alergia e para a alergia terminar, você vai ter que tomar uma injeção. Eu falei, especial injeções. Durante 5 anos. Ou, durante 5 anos, vocês vão ter que, todo final de semana,
se vestirem de Zé Gotinha e ir pra festa infantil, debutante, boda de ouro, essas coisas, e convencer as pessoas da importância da vacina, correto? Vocês vão ser pagos, receber aí salários, benefícios, melhor plano de saúde e tudo mais. Só que vocês só vão poder conversar com as pessoas durante 5 anos. A Letícia é casada, o Alexandre é padre, tem lá os paroquianos dele. Então, assim, só vão poder conversar com as pessoas vestidos de Zé Gotinha. O Alexandre, por exemplo, vai ter que rezar a missa de Zé Gotinha, né? Vestir lá a túnica, a casula. A Letícia também, quando vier na missa, se quiser conversar com as pessoas, dar palestra lá na pastoral familiar, só vestida de Zé Gotinha, é o único jeito que vai ter de falar com as pessoas. O que vocês preferem? Alexandre? Você sabe que esse do perfume aí... Eu já até sei. A do Alexandre... Vai, fala do perfume, mas eu já sei até qual é a resposta. Não, que você falou do perfume, eu lembrei do filme Perfume, a história de um assassino. Recomendo. Eu não assisti. Lembra que você me indicou e eu nunca assisti esse filme? É muito bom. Letícia, você conhece esse filme? Não conheço. Também não assisti, não. Você que é da área da saúde, você vai gostar desse filme. Indicações culturais. Indicações culturais. Eu vou ficar com essa da alergia. Do Zé aí. Gotinha. Não, da alergia. Não acredito. Eu não acredito. Não, você tá falando isso porque tem gente convidada hoje. Alexandre. Eu achei que ele escolheu o Zé Gotinha, viu? Eu gosto de decepcionar as pessoas. Não. Eu achei que o Alexandre ia vestir a roupa do Zé Gotinha. Não, porque muito, né? 5 anos de Zé Gotinha é muita coisa. Mas você ia ficar conhecido como um homem que só se veste de Zé Gotinha. Se falasse assim, só no final de semana, aí... Não, para conversar com as pessoas... Por exemplo, você vai dar aula na faculdade. Zé Gotinha. De clergyman e Zé Gotinha. Não tem jeito. Pelo amor. Que decepção, Alexandre. Que decepção. Não, Letícia. Foi muito alta essa aposta aí. Letícia, você. Então, eu dispenso o Zé Gotinha. Eu prefiro alergia também. E levar picada, não tem problema nenhum, não. Zé Gotinha, não. Caramba, eu achei que a do Zé Gotinha ia fazer sucesso. Tinha que ser mais razoável, Pedro. Não, quando a unanimidade é ruim, é porque foi ruim. Tá. Não, tem uns Zé Gotinhas aí, por aí na internet, aquelas fotos de Zé Gotinha mal acabada. Muito mico. Muito. Capaz de darem mesmo esse tipo de fantasia pra você. E olha, vamos falar que, assim, esse pessoal aí das fantasias são super-heróis, viu? Porque não deve ser fácil. Nesse calor que tá fazendo esses dias, aquela roupa começa a suar e você fica ali dentro. Eu já falei isso, você segura com o dente a fantasia. Eu não sei se era o modelo de quando eu usei também, né? Faz muito tempo. Eu vi na praia. Na praia? Na praia, gente com fantasia do Pikachu. Meu. Na praia. Aquela cabeçona. Meu Deus, olha. Com areia e tudo. Não é fácil. Gente, não dá. Não dá. Não dá, deixa pra... Bom, nessa época de dificuldades, o que a gente não faz pra ganhar um dinheirinho, né? Mas tá bom, chega de conversa, vamos pro tema, porque senão a gente vai ficar falando de Zé Gotinha a tarde inteira. Muitos pesquisadores defendem a ideia de que, quando o sistema imune responde a micro-organismos desde o início da vida, as respostas são importantes para desenvolver um equilíbrio da resposta imune. Ou seja, se o sistema imune responde à microbiota, grupo de micro-organismos que colonizam normalmente várias partes do corpo e antigamente chamados de flora normal, ou a pequenas infecções logo no início da vida, as respostas imunes serão mais adequadas e menos desbalanceadas. Esse equilíbrio é o que garante menos reações alérgicas e doenças autoimunes,
que são doenças causadas pelas reações do nosso sistema de defesa contra nossas próprias células. O excesso de higiene pode afastar o sistema imune do contato com os micro-organismos, prejudicando seu equilíbrio no controle das respostas futuras. Olha, Alexandre, pela primeira vez na vida a gente lê o texto com a autora escutando, hein? Isso já é um upgrade gigante. Junto com a autora. Junto com a autora. Privilégio. Ela até pode dizer, olha, ela vai dizer, a entonação naquela frase não ficou boa, não era exatamente isso que eu queria passar, né? Não, tudo certo. Você sabe que... ufa. Você sabe que na filosofia isso é uma delícia e ao mesmo tempo um problema, né? Porque geralmente a gente estuda autores mortos e sempre dá a oportunidade de você falar o que você quiser. O autor não pode te desmentir, né? Não é o caso hoje. Hoje é exatamente o contrário, que é um privilégio. E é um problema também. Porque se a gente interpretar errado, ela falou, não foi isso que eu quis dizer. Não, mas tá tudo certo. Microbiota só me lembra Yakult. Paga a gente, Yakult. Vamos lá. Mas olha, Letícia, de novo, mais uma vez, obrigado de estar com a gente. A gente queria mesmo falar um pouco sobre vacinas, terra plana, essas coisas todas, e a Letícia entrou em contato pelo e-mail, conversaconosco@gmail.com, passou para o Alexandre, que é o Alexandre que administra tudo isso. Eu falei, sim, a Letícia eu conheço, acho que valeria muito a pena. Mas antes de a gente entrar na questão da saúde, entrar nessa questão de vacinas e mesmo essa hipótese da higiene, eu queria começar falando justamente de onde surgem essas loucuras. Por exemplo, mito de vacina, esses mitos de internet. Vocês se deparam muito com isso? Alexandre, na sua paróquia, eu não me deparo com isso. Você se depara com isso, Letícia? Vocês costumam ver isso muito na área de saúde, na área de farmácia, não? Sim, muito comum, viu? E a gente não entende nem por que as pessoas espalham vamos dizer assim, tantas fake news na área da saúde e para prejudicar outras pessoas, porque não dá para entender, né? Mas é bem comum. Você sabe que eu conheço uma pessoa que ela é militante mesmo, anti-vacina, sim, aguerrida, mas tem... inclusive ela tá aqui, boa noite! Né? Desculpa. É caso de família a Letícia agora? já tem um treco agora, né? É caso de família. A Letícia já tem um treco aqui. Meu Deus! Não, mas assim, nesse caso, tem todo um porquê, tem toda uma formulação ali de crença mesmo, Sim. Pra dizer que a vacina não é algo benéfico. Mas aí, eu acho que a gente tem que retomar a história de como começa, sobretudo aqui no Brasil, né? Onde existia mesmo uma parte da população que era refratária às vacinas, e até o Papa, se eu não me engano, na época, foi contra, e depois passou-se um tempo e a igreja parou de se pronunciar a respeito. Mas eu acho que tem muito na área da saúde disso de como você lida com coisas que são invisíveis, né? E no caso da vacina, você, assim, é um tratamento preventivo. Então, assim, se funcionou, teoricamente, assim, ninguém vai poder dizer, foi... Ter certeza, né? Ter certeza, exato. Se você não tomou e ficou doente, aí azar o seu, mas você não tomou, não tem como voltar, né? No Brasil teve a revolta da vacina, né? É isso que eu ia falar, mas eu já estava até procurando aqui. O que foi a revolta da vacina? Eu já estava digitando aqui. Eu não me lembro ao Lutz, certo, assim, a data. Mas foi com Adolfo Lutz, não foi? Eu acho que foi Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Por que eu falei Adolfo Lutz? Porque não sou da saúde, graças a Deus. Não sei. E por que teve a revolta da vacina? Justamente pela ignorância, né, um pouco. Sim, pela ignorância. O povo não queria ser vacinado. Pensou assim, como que vão injetar dentro de mim um bicho, vamos dizer assim, que poderia provocar uma doença? Eles pensavam que o governo estava querendo exterminar a população e não
não prevenir mesmo uma doença. E aí não aceitavam, né? Mas no fim foi um processo longo nessa aceitação de vacinas, né? Mas mesmo assim, né? As pessoas não aceitavam. De início, não, né? E eu diria que é o mesmo princípio até hoje. Geralmente o argumento que se usa é isso. Ah, mas por que estão injetando isso? É para controle de população. Os argumentos. Eu acho assim, na minha opinião, que não vale muita coisa. Tem duas questões. Primeiro, essa de falar de controle populacional. Eu sei que também esse movimento antivacina moderno vem por causa de uma pesquisa feita por um cara que era patrocinado por uma empresa farmacêutica, e dentro desse patrocínio ele fez ali uma série de testes errados. Mas há um fenômeno na internet chamado cauda longa, né? Que tem gente que esse teste já foi desmentido, que a pesquisa desse cara já caiu por terra, mas sempre vai ter alguém que vai achar que isso é uma novidade, e isso sempre vai alimentar. Mas também tem uma outra coisa que é comportamental, sabe? Que é o fato de que o cara, quando recebe aquela notícia no WhatsApp, aquela corrente, e que ela não chega na televisão, ela chega no bolso dele, e o cara fala, só eu tenho essa notícia. Só eu e o meu grupo de 50 amigos, só nós detemos esse conhecimento tão formidável que vai transformar a sociedade. E eu acho que esse sentimento de exclusivismo faz o cara se agarrar nisso, e o cara, eu tô falando o cara, mas tem também a cara. A pessoa acaba acreditando nisso assim pelo sentido de ser diferente. Então, vocês não sentem isso um pouco? Então, tem um outro lado da história, que nós vivemos numa sociedade que ela é extremamente complexa e compartimentada. É igual naquele documentário lá que você mostra pra criança uma batata, ela não sabe o que é, mostra um pacote de Ruffles, ele fala adoro. E a mesma coisa acontece em todos os âmbitos da nossa vida. Então, por que o fake news tem tanta relevância? Por que ele faz tanto a cabeça das pessoas? Porque a gente vive numa sociedade de informações fragmentadas. Então, quando a verdade chega, você fica em dúvida, porque você não consegue ir a fundo da notícia para você ter a sua certeza mesmo, né? Você tem que confiar em quem te mandou, ou você tem que ir atrás de um artigo de uma pessoa que é referendada para dizer, olha, não, a fonte da informação é segura. E, na verdade, quem é que faz isso, né? Então, a fake news, ela ganha força e faz a cabeça das pessoas, porque não tem como você ter esse controle total da informação e saber o que é certo e o que é errado. Também tem um problema que a informação científica mesmo, na base científica, nas revistas, é difícil acesso para a população. Então, eu acho que isso prejudica muito. E até as pessoas que conhecem, têm esse conhecimento científico, também não são de fácil acesso para a população. Então, isso acaba prejudicando. Eu ainda vou mais um pouquinho além, que eu acho, sempre do ponto de vista comportamental, de análise ali de comportamento na rede, que também a fake news tem muito a ver com viés de confirmação. Por exemplo, a pessoa pode ser o mais absurdo possível, mas se aquilo de algum jeito ela confirma algum preconceito arraigado, algum conceito que aquela pessoa tem sobre algum assunto, se aquilo ali minimamente confirma, ela vai falar, olha aí, tá vendo? É isso mesmo. E aí ela abraça aquilo como verdade. Ainda falando disso que a Letícia falou, eu acho que é importante, de fato, há uma distância muito grande da academia e das produções científicas do povo. Mas há um movimento bacana hoje em dia que é a chamada divulgação científica. Tem muita gente fazendo isso. E isso que a gente faz um pouco, está fazendo aqui nesse programa, é divulgar a ciência, ou pelo menos divulgar a pesquisa, né? Olha, a gente precisa parar um pouco, a gente volta daqui a pouco. Enquanto isso, você vai tomar a sua água, tomar o seu remedinho e a gente volta pro segundo bloco. Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar.
Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Suavemente pra poder rasgar, olho fechado pra te ver melhor, com alegria pra poder chorar, desesperado pra ter paciência, carinhoso pra poder ferir, lentamente pra não atrasar, atrás da vida pra poder morrer. Eu tô me despedindo pra poder voltar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar e tô ficando cego pra poder guiar. Tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar e tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo é pra te esclarecer. Tô iluminado. Nós estamos hoje tendo uma conversa com a Letícia Sarturi sobre a vida, a bios, por que não dizer a zoé, ou seja, como a nossa vida está aí envolvida com higiene, mas também com o cuidado da saúde e assim por diante. O que é zoé, Alexandre? É vida em grego. Eu tô gastando o meu... os meus conhecimentos. E no último bloco nós falávamos sobre a vacina e como as pessoas são refratárias à vacina. Algumas pessoas, não é? Graças a Deus. Mas tem o contrário também, né? E aí a Letícia poderia falar um pouco mais. Quando a pessoa, ela tem um cuidado extremado com a saúde, seja aí beirando a hipocondria, seja uma neurose por causa da higiene. Fala um pouco sobre isso aí pra gente. Então, existe na nossa cultura brasileira, principalmente, que a gente tem acesso, né, um excesso de higiene que é provocado, às vezes, por vamos dizer assim, um excesso de cuidados com saúde, um medo de pegar infecções. Então, acabou ficando dentro da nossa cultura. O brasileiro é conhecido até por tomar vários banhos, usar muito álcool em gel. Acho que a maior produção de álcool em gel deve estar por aqui, não é possível, né? Eu acho. Tem álcool em gel com cheirinho, tem de tudo. Mas a gente sabe, pelos últimos estudos científicos, que isso pode não ser tão bom como a pessoa que usa pensa que está sendo. Existe a hipótese da higiene, Sim. Que é uma hipótese que tenta explicar o número alarmante de doenças alérgicas, doenças autoimunes que surgiram depois do processo de urbanização, industrialização, depois do excesso de higiene que a gente começou a ter dentro do meio social mesmo. Sim. E o que aconteceu? Houve uma queda das doenças infecciosas por causa dessa higiene, desse cuidado. Lógico, as bactérias, os vírus que provocam doenças acabaram diminuindo porque a gente tem mais higiene, a gente não come no chão, a gente não tem tanta sujeira no nosso dia a dia, não come com a mão. Falem por vocês, tá? Mas esse excesso de higiene acaba causando, obviamente, a queda nas doenças infecciosas, mas, por outro lado, pode
desregular um pouco o sistema imune e aumentar outras doenças, que são doenças que podem ser até mais graves que as doenças infecciosas. Porque para doenças infecciosas a gente tem antibiótico para tratar, a gente tem as vacinas que a gente já falou que pode prevenir doenças infecciosas, mas quando nós não temos o encontro com micro-organismos que estão no nosso dia a dia, que vão depois ajudar a formar as nossas microbiotas, que nós já falamos que é microbiota, né? Lembre-se. Que colonizam todo o nosso corpo. São bactérias e outros micro-organismos que colonizam todo o nosso corpo. Então, se a gente não tem contato com essas bactérias, com esses micro-organismos, a gente acaba não deixando o sistema imune ser testado muitas vezes. E por isso, acaba que o sistema imune é mais regulado para responder a coisas como, por exemplo, uma substância que está dentro de um alimento e provocar, então, uma alergia. Ô, Letícia, a gente pode levar pro nível microbiológico e do organismo humano aquela história de que a mãe que não deixa a criança descer pro play não vai aprender a se virar na vida? Exatamente. Então, a criança que não desce pro play, ela não vai comer terra, né? Não vai... Quem nunca? Não vai ter... Como dizem, não vai ter aquela vitamina S entrando no organismo. Vitamina S? S de sujeira. Vitamina C. Aí. Eu tava lá, essa eu não conheço. Será que só tem areia? Eu já tava descendo lá pra baixo e metendo a boca ali nas canteiras já. Quem nunca comeu sujeira, hein? Quando criança. Porque... E pior que, assim, a hipótese da higiene defende que esse contato com os micro-organismos tem que ser na primeira infância. A primeira infância é aquela que vai até os 6 anos de idade. Então, é a parte onde os pais têm o maior excesso de cuidados com as crianças. E por isso, às vezes, acabam tomando um banho de álcool em gel para pegar uma criança no colo, fazendo essas loucuras, vamos dizer assim, pensando que está protegendo muito a criança de infecções, mas às vezes pode estar agravando uma doença que a criança vai levar para o resto da vida. Que doença alérgica, poucas acabam regredindo ao longo da vida. A maioria... tendência é piorar, né? E doença autoimune é pior ainda, porque doença autoimune, às vezes até a sobrevida de um paciente com doença autoimune acaba sendo reduzida. Então... Doenças autoimunes são terríveis. Bom, eu perdi minha mãe com uma doença autoimune, né? E a gente começa a estudar, a saber um pouco, é terrível, porque você destreina o seu corpo e aí quando... Veja se eu tô certo ou não, mas você destreina o seu corpo e aí quando aparece alguma coisa, o corpo é tão agressivo que ele perde as medidas, na verdade, né? O que a gente tem no nosso corpo, no nosso sistema imune, é uma coisa chamada tolerância imunológica. Uhum. A tolerância imunológica, né, como o nome já fala, é o seu sistema imune tolerar algumas coisas e não responder a essas coisas. Então, quando a gente fala da hipótese da higiene, a hipótese da higiene, ela defende que a gente não está tendo essa tolerância imunológica. Então, acaba que o organismo acaba respondendo a um alimento, gerando uma alergia, ou então o seu sistema imune acaba respondendo às suas próprias moléculas, das suas células, e gerando, então, uma doença autoimune, destruindo órgãos, destruindo tecidos, né? Então, é bem terrível mesmo. E sabe o que eu acho interessante nisso? Fascinante mesmo. E aí, Letícia, você me corrige se eu estiver errado. É porque... E aí eu vou trazer um pouco... Vou devagar aqui na minha área. É que assim, a gente tem essa pretensão no primeiro momento de achar que nós, seres humanos, somos um indivíduo diferente de um outro indivíduo e tal, e que, por exemplo, tem lá no nosso organismo um micro-organismo que é outro indivíduo diferente. Mas se você parar para pensar nessa hipótese da higiene, na verdade, nós somos algo muito maior do que a nossa individualidade, né? Que essa coletividade, esse ecossistema que existe dentro de nós, mostra que se nós não estamos harmonizados com o nosso ambiente, é prejudicial. Mesmo se você está tentando se proteger
na verdade você não tá se protegendo. É como se você quisesse fugir do seu meio, e o meio de alguma forma vai dizer, olha, se você não estiver conosco, a gente vai dar um jeito de te trazer para cá para trazer esse equilíbrio mesmo, né? Olha só, por exemplo, pensando na microbiota, nós somos muito mais bactéria do que células humanas. Isso é muito louco, né? Isso é muito louco da gente pensar. As bactérias, elas controlam muita coisa dentro do organismo. Elas fazem parte de processos de digestão lá no intestino. Elas que regulam o sistema imune. Elas acabam até mesmo gerando o sistema imune da pessoa. Elas fazem, vamos dizer assim, a estimulação para ter um sistema imune bem formado. Então, a gente, como ser humano, nós somos mais bactérias do que ser humano, né? Se for pensar. E não tem problema nisso, né? Não tem problema nenhum, né? Não, eu ia perguntar, mas isso vem no pacote ou é coisas que a gente vem adquirindo ao longo da caminhada? A gente já nasce aí com o número de bactérias de transmissão genética ou não? É bobagem falar isso? Não, a gente não nasce com bactérias. Nenhuma? Uma criança dentro do útero da mãe, ela não tem bactéria. Tá zerada. Isso. Aí, o que acontece? Durante, por exemplo, um parto normal, a criança já vai ter o contato, a passagem da criança já vai favorecer ela ter contato com a pele da mãe, com a mucosa vaginal da mãe. E com isso, ela já vai adquirir algumas bactérias. Mas até os 6 meses de idade da criança é quando ela vai ser, vamos dizer assim, colonizada pelas bactérias que vão formar a microbiota da criança. Rapaz. Então que loucura. Por isso que isso é importante, assim, manter a amamentação. Por exemplo, a amamentação faz com que a criança tenha contato com as bactérias que estão na pele da mãe. Então, isso ajuda. Por isso, não inserir a mamadeira tão cedo. Pode até ordenhar o leite e servir para a criança na mamadeira, em caso de necessidade. Sim. Mas o contato com a pele da mãe é importante também para essa formação da microbiota. E a microbiota manda na gente, né? Então, olha, é importante que essa microbiota seja boa, senão a gente tem vários problemas. Ô, Letícia, eu ouvi uma vez, eu acho que foi na aula de biologia, isso lá em 1900 em Guaraná com rolha. Você lembra dessas aulas, Alexandre? Eu lembro, o professor Chicão era 10, cara. Desculpa, meu professor de biologia, eu nem lembro o seu nome, me desculpa, perdão. Não, então, mas é bem off-topic isso. Eu não sei se você vai saber responder, Letícia. Eu lembro que o professor falou que, por exemplo, os herbívoros, eles também não nascem com a microbiota lá para digestão por exemplo, de capim. Então, por exemplo, a vaca, para ela digerir o capim, ela também tem que entrar em contato lá com alguns micro-organismos para ter essa capacidade. É isso mesmo? Então, eu não sei te dizer a respeito de herbívoros, mas eu sei a respeito da gente. Nós mesmos temos bactérias que entram no organismo para favorecer a digestão de algumas coisas que a gente não é capaz de digerir. Sem a qual nós não poderíamos comer. Sim, por exemplo, açúcar tem muita parte que é digerido por bactéria. Olha só. Lactose também, lactose é digerido por bactéria. E tipo, a turma que tem intolerância à lactose, por exemplo, é uma deficiência bacteriológica, alguma coisa assim? Porque agora tá na moda intolerância à lactose. Então, mas na verdade eu nunca tinha ouvido falar tanto disso. Mas na verdade a intolerância à lactose, eu acho que todo mundo sempre teve. Quando descobriram descobriram o que era. Mas assim, intolerância à lactose, na verdade, eu nem considero que seja uma coisa anormal. Eu considero que seja uma coisa normal. Porque nós humanos somos os únicos mamíferos que acabamos na idade adulta querendo mamar, né? Querendo tomar leite. Então, pela natureza, as nossas enzimas que digerem a lactose têm que ir caindo ao longo da vida. Porque na fase adulta a gente não precisa mais de leite. Mas, então é normal você ter menos enzimas que digerem a lactose quando você está na fase adulta.
Então, eu considero até que intolerância à lactose seria o normal. E É o anormal normal. seria... então, tolerar a lactose. E quem tem intolerância, o que acontece é que você não produz bem a enzima que digere a lactose, e aí as bactérias que estão no intestino, a microbiota, acaba digerindo essa lactose. E por isso gera gases, gera aquele desconforto abdominal, pode gerar enjoo. É isso intolerância à lactose. Eu achei que era problemas na ficava digestão. inchado, eu achei que a pessoa ficava tipo... Não é alergia, intolerância à lactose não é alergia, não. Tá bom, tá vendo? Isso eu não saberia. Mas olha, por favor, eu vou começar a rezar para que eu não tenha intolerância à lactose, porque se tem uma coisa que eu gosto nesse mundo, são derivados de leite, viu? Mas, eu também, mas tem conserto, tem um remedinho que é a enzima que digere a lactose, que você toma antes de comer alguma coisa que tem lactose. Olha aí, cria um site, Letícia, que você vai ganhar dinheiro com isso, hein? Cria um site, não, cria uma bebida láctea. Ou um refrigerante com essa enzima. Existe, mas já existe. Só que aqui no Brasil é difícil achar assim, o que é melhor. O melhor mesmo vem lá dos States. Pronto, Letícia. Olha, você faz aqui no Brasil e ainda coloca assim, artesanal, que aí você cobra o dobro do preço. Tá na moda. Exato. Gourmet. Artesanal gourmet, eu ia falar. Gourmet. Pra cobrar o triplo do preço. Exatamente. Olha, eu moro aqui no Ipiranga, você põe na Bom Pastor ali, que tá muita coisa gourmet agora, põe ali, porque olha, ia ganhar grana, viu? Mas a Letícia falou uma coisa, eu queria voltar ainda. A Letícia falou dessa cultura brasileira de excesso de higiene, não só de muitos banhos, e ela falou de States, né? E como essa galera de fora, eu não sei se o Alexandre passou por isso na Itália, como enxerga o brasileiro exatamente como alguém extremamente encanado com higiene. Eu já vi a galera falar, olha, o brasileiro é aquele tipo que termina de almoçar, vai escovar os dentes. O brasileiro é aquele que vive com álcool gel dentro da bolsa. O brasileiro, por exemplo, se ele tem que comer um hambúrguer, ele põe um guardanapinho nele. E quando você vai pra fora, a galera não tá nem aí com a hora do Brasil em relação a essas coisas. Lógico que o perigo não é de bactérias, mas você pode pegar algum tipo de infecção, não é? Mas essa questão cultural do brasileiro, eu acho isso muito engraçado. Infecção é bactéria, Pedro. Não necessariamente. Aí, Alexandre, toma! Minha paroquiana me defendeu agora. Tem infecção que é por outro tipo de micro-organismo. Infecção por vírus, infecção por protozoário. Aí, protozoário. E agora, essa oitava série do bicho. Mas essa questão cultural é mesmo uma maluquice, né? Porque... Olha, mas você falou aí o de dentro e de fora, nunca ninguém falou, vocês brasileiros são encanados. Mas eu vou falar a verdade, eu me escandalizava com o hábito higiênico dos italianos, viu? Por quê? Povo porquinho, viu? Sério? Puxa. Mas em que sentido? Você olhava pra umas bocas assim, ó, você via que era um pessoal até que era classe média, assim, e uma boquinha bem zoada. E... é só fazer um chiclete. Olha, era terrível. Olha, a gente tem ouvintes italianos, né? Ao menos um. Não Sérgio, são todos, você não vamos generalizar. Não vamos generalizar. Mas que às vezes tomava assim um cheirinho no metrô, assim, que você falava, meu Deus. Mas aí, deixa eu te perguntar, Letícia, esses hábitos geram enfermidades ou doenças diferentes conforme esses tipos de hábitos diferentes em cada país? Existe algo assim? Não. Então, por exemplo, lá na Índia a galera tem mais, sei lá, diarreia por causa do rio Ganges. Aqui no Brasil a galera tem mais, sei lá, intolerância à lactose porque come iogurte. Não sei, tô supondo. Então, realmente, o que eles já observaram, os pesquisadores, até assim, cruzando dados de, vamos dizer assim, de estatísticas mesmo, que em países que são mais urbanizados, mais industrializados, vamos dizer assim,
a gente tem muito mais casos de doenças como aquelas que a gente falou, alergias e doenças autoimunes. E nesses países como, por exemplo, a Índia, a gente tem um ambiente que favorece muito doenças infecciosas. Então, tem países que nem sequer erradicaram doenças que aqui no Brasil já são erradicadas. Então, a gente tem os países pobres, vamos dizer assim, né? Que sofrem muito com doenças infecciosas por causa de falta de saneamento básico. E isso favorece, mas nem tanto pela cultura em si, mas mais por causa da pobreza extrema e da falta de saneamento básico. Estrutura mesmo. Mas também tem um dado que é interessante, que eles observam, assim, por exemplo, crianças que vivem mais em fazendas, que têm uma vida rural, elas têm menos tendência de ter alergias e doenças autoimunes. Principalmente alergias. Não é à toa que eu quero ir pro mato. Então. Porque essas crianças, elas foram acompanhadas já na Europa, num estudo, que acompanharam crianças da área rural e da área urbana. E eles observaram que as crianças da área rural, elas tinham menos alergia. Porque elas têm contato com os animais da fazenda. Mais integrada com o meio, né? Sim, exatamente. E aí acaba que favorece delas terem, vamos dizer assim, uma microbiota mais saudável e, consequentemente, o sistema imune também mais saudável. E outra coisa interessante é que em famílias que têm muitos filhos, acaba tendo menos chance também de ter as doenças autoimunes e alergias. Porque quando tem um irmão mais velho, acaba passando para o outro a doença, as bactérias, e isso acaba ajudando a não ter as doenças alérgicas e autoimunes, ter uma microbiota saudável. Porque pessoas que convivem, assim, na mesma casa, elas tendem a ter microbiotas parecidas. Por exemplo, um casal tende a ter uma microbiota muito parecida, porque a microbiota ela pode ir mudando ao longo da vida. Ela não é, quando você nasce, você adquire, vai formando, e não é estática, não vai ser sempre aqueles mesmos tipos de bactérias que vão formar sua microbiota. Então, por exemplo, um casal, ele compartilha até mesmo a microbiota. E isso é interessante para pensar no porquê de que, às vezes, por exemplo, no meu caso, eu vou dar meu exemplo, que eu tinha muito mais problema de saúde antes de casar. Olha só. Eu acho que eu ficava muito mais doente. Então, eu acho que meu marido, ele tem uma microbiota... Aí foi para perto de você uma microbiota boa, forte. Boa. E isso também leva a um tratamento que é novo, vamos dizer assim, é um pouco nojentinho o tratamento, mas é muito eficaz e é muito sério isso. É o tal do transplante fecal. Eu já ouvi falar disso já. Transplante fecal. O transplante fecal, na verdade, é tentar modular a sua microbiota com uma microbiota saudável. Então, transfere a microbiota de outra pessoa que é obtida através das fezes, essa microbiota, para transferir, repovoar o teu organismo e prevenir algumas doenças, como doenças inflamatórias intestinais, que são doenças graves e acabam prejudicando muito a vida de quem possui, né? Cara, que loucura. Gente, mas não precisa fazer esse transplante. Vai lá no centro da cidade, come um churrascão grego. Pronto. Mas aí você pega um piriri, né? É o parque da microbiota. Aí pega o piriri... Pega não, você pega a primeira vez, na segunda você já tá com a microbiota fortalecida. Ô, Letícia, o Alexandre mas guerreiro do churrasco grego. Rapaz, falar nisso... Eu não tenho nem coragem, viu? Eu também, meu pai manda passar longe. Antes de... A Letícia me deu um insight aqui, a gente precisa caminhar pro final, que o tempo já tá mais ou menos acabando. É o seguinte, eu vi um cara sendo entrevistado, um cara que cuida de uma barraquinha de churrasco grego. Sabe quantos churrascos gregos o cara vende por dia? Eu não sei, ele deve ter mentido. 800 churrasco grego por dia. Meu Deus! Por 2 conto.
O cara Não, tira olha só, olha 40 pelo mil lado reais biológico. quase por mês. Nossa, Olha só pelo lado biológico. A gente, na cidade de São Paulo, a gente tem tudo a mesma microbiota. Fale por você. De novo, fale por você. Somos um, olha aí, ó. Então, e falar em Somos Um, quando a Letícia falou dessa questão de como ela se saiu mais fortalecida depois que se casou com a vida com o esposo, justamente, e aí a gente entra mais pro final e sempre acaba falando ali de Jesus Cristo, e é interessante como isso também ajuda a compreender. Olha, Letícia, pode colocar isso, você deveria falar essas coisas no curso de noivos que você ajuda a dar, viu? Justamente de como esse mistério de sermos um, não é, Alexandre? E Letícia também. Porque é tão bonito isso, porque se fala, não é, do ponto de vista cristão, que homem e mulher se tornam uma só carne. Lógico que não tem tão somente a ver com aquilo que é a complementaridade corporal ou sexual um do outro, mas é uma beleza que chega àquilo que é micro, aquilo que é menor, mais específico, mais imperceptível, a ponto de um influenciar o outro também nessa questão do desenvolvimento de saúde. Isso é um mistério grande que chega a ser teológico até, esse mistério de ser uma só carne, visto de maneira tão específica nessa troca e nesse reforço de microbiota. Agora eu sei tudo de microbiota, de microbiotas um do outro, né? É quase que uma materialização desse mistério teológico de uma só carne da vida a dois, né? Sim, eu já parei para pensar nisso, viu? Quando a gente, né, eu no mestrado, no doutorado, acabei lendo artigos falando sobre isso. E pela experiência vivida também, eu falei assim, olha só que coisa, né? A gente vê, vamos dizer assim, a ciência mostrando um lado do que a gente já sabe de maneira teológica, né? Sim. É bem legal mesmo de pensar. Eu vou dar um passo além, e eu tenho certeza que vai ter gente fazendo assim... eu tô imaginando Jesus na última ceia, pegando o pão assim com a mão, partindo e falando assim, tome, esse é o pão. Aí os discípulos assim, partindo o pão e comendo assim, sabe? E depois o cálice. É um cálice só e todo mundo dando aquela bebericada assim, ó. E imagina, nos dias de hoje você fala isso, o pessoal fica... abismado. A gente tinha nojo no seminário, lembra, Alexandre? Pois é, na paróquia tem gente que fala assim, receber Jesus na mão. Sim, até quando vai, por exemplo, beijar a cruz, o pessoal fica assim... Passa a toalhinha. Esse ano não vai ter, hein? Olha lá. E se alguém reclamar, falar, a culpa é daquela moça lá, Letícia. Olha, e não tem como pensar assim que talvez Jesus... né, na sua onisciência divina, já estava pensando aí nos micro-organismos, nesse ser também aí em comunidade. Olha só, hein? Eles tinham tudo em comum, Pedro e Letícia. Até as microbiotas. Os micro-organismos. É verdade. Sensacional. Pessoal, tá tudo muito bom, mas a gente vai precisar terminar. Já deu o horário. Daqui a pouco eu também tenho um monte de coisa pra fazer. A Letícia tem vida pra viver, o Alexandre também tem missa pra rezar. E valeu muito a pena. Letícia, tenha certeza, a gente vai te chamar outras vezes. Agora a gente tem uma especialista em ciências, hein, Alexandre? Vamos montar esse time de ciências aí. Bora montar, bora montar. Aí. Mas a gente vai perder um ouvinte, né? Porque dos 11 agora a 10ª... eu acho que de todos os ouvintes, todos já falaram uma vez nesse programa. Agora tá bom, com obrigado. A Letícia agora finalizou. Mas eu queria agradecer demais, Letícia. Obrigado mesmo. Pra mim é uma alegria, porque é alguém que caminha aqui, mas tenha certeza, eu fiquei amarradão. Valeu muito a pena, valeu pela sua presença. Eu paro por aqui, Alexandre. Só quero agradecer a vontade que dá é ficar o resto da tarde conversando essas coisas, né?
É verdade. Olha, eu vou falar pela primeira vez, desculpa qualquer coisa, tá? Eu vou falar porque ela é paroquiana, viu? Tá certo. Pois é. Olha, mas obrigado, Letícia. Você tem alguma coisa pra falar antes da gente se despedir? Obrigada, gostei muito de participar. Espero voltar sim, viu? Foi ótimo. Pode deixar que a gente ama. Então tá bom, até semana que vem, Alexandre. Até a missa de domingo, Letícia. Um abraço. Um aperto de mão. Beijo, mãe, pai. Tchau, seu pai, dona mãe da Letícia. Até Tchau. mais.